Bom, dando continuidade, grupo 14. O grupo 14 é constituído pelos elementos químicos carbono, silício, germânio, estânio e chumbo. Interessante observar que a gente não fala ali dos elementos do período 7. Nós iremos falar deles, que são elementos químicos artificiais. Tanto aquele abaixo do tálio, quanto o que está abaixo do chumbo. Sendo, portanto, elementos artificiais, nós não sabemos muito das suas propriedades físicas e químicas, né? Quais compostos que eles formam. A configuração eletrônica é muito similar àquela do grupo 13, adicionando apenas aí um elétron no orbital P. Olha que interessante, né? Essa é uma informação bem forte. São os elementos mais importantes da tabela periódica. Os elementos deste grupo exibem grande diversidade em suas propriedades, até mais do que aquelas verificadas para os elementos do grupo 14, aliás, grupo 13. Nós temos o carbono. O carbono ele é encontrado como grafite, como diamante, que são sólidos covalentes. Na sua forma elementar, o carbono é encontrado como grafite e diamante. O silício, na forma elementar, ele não é encontrado na natureza. O carbono já é. Mas o silício ele seria uma espécie de semicondutor, um metaloide. Ele não é um metal. Parece, mas não chega a ser um metal. É um metaloide. O carbono, portanto, na forma elementar é um sólido covalente. O silício é um sólido metaloide. O germânio também é um sólido metaloide. E já estão em chumbo, são sólidos. Na sua forma elementar, são sólidos. Sólidos metálicos. Quem nunca ouviu falar, né, do metal estânio ou metal chumbo? São metais bem conhecidos, inclusive há milhares de anos. Olha que interessante, né? Anteriormente eu disse que são os elementos mais importantes. Em combinação com o hidrogênio e outros não metais, o carbono é predominante na biosfera. Em combinação com o hidrogênio e outros não metais, principalmente o oxigênio, né? Que formam aí, portanto, as substâncias orgânicas. O carbono é predominante na biosfera. A vida ela é como ela é graças ao carbono, ao esqueleto de carbono, né, que existe. Porque o carbono ele tem uma propriedade muito interessante, formar ligações catenadas, né, ligações com outros átomos de carbono, formando aí cadeias carbônicas, que podem ter dezenas até de átomos de carbono. E isso é crucial para a vida como ela é, para a estrutura, né, dos organismos vivos. Isso é fundamental. Enquanto o carbono é o rei da biosfera, o silício é o rei da litosfera. Em combinação com o oxigênio e alumínio, o silício é predominante na litosfera. A biosfera é a parte que compreende os seres vivos. A litosfera é a parte que compreende a camada mais superficial da Terra, a camada sólida mais superficial da Terra, a crosta, por exemplo. Litosfera, litos vem de pedra, né? Rocha. E o silício é predominante na litosfera. Os silicatos são os minerais mais abundantes que existem. De todos os minerais conhecidos, a maioria são minerais do tipo silicatos, que tem silício e oxigênio, ou alumínio silicatos, que tem estes três elementos químicos. É claro que muitos destes minerais também têm outros elementos químicos. Mas os elementos predominantes são o silício, oxigênio e alumínio. O estado de oxidação mais 4 é dominante nos compostos dos elementos, exceto para o chumbo. No caso do chumbo, o estado de oxidação mais comum é o mais 2. Isso pode ser explicado levando-se em consideração
o efeito do par inerte. Ou seja, esse par de elétrons, assim como no caso do tálio, não é retirado. Quase sempre, né, no caso do chumbo, não é retirado. O chumbo ele perde, na verdade, os dois elétrons do tipo P que saem do chumbo, formando, portanto, o cátion chumbo 2 mais. A explicação é a mesma lá do caso, no caso do tálio. O carbono e o silício, eles formam compostos muito estáveis, tanto com oxigênio, né? E também com flúor, tanto que eles são conhecidos como oxofílicos, né? Amantes do oxigênio, e fluorofílicos, amantes, né? Do flúor. Carbono e silício são ácidos duros, né? De Pearson. Portanto, eles formam compostos muito estáveis com bases duras, como oxigênio e flúor. Isso não acontece com o chumbo. O chumbo ele é um ácido de Lewis, né? Ou melhor, é um ácido de Pearson macio, e ele forma, portanto, compostos bem estáveis, com ânions também do tipo macios, como o iodo e o enxofre. Os alótropos do carbono são muito conhecidos, né? É interessante, né? Que os alótropos do carbono, uma pequena parcela da população tem um dos alótropos do carbono na sua casa. E o restante da população, e também com esta pequena parcela, né, 100% da população, vai ter aí, de uma forma ou de outra, já teve o outro alótropo do carbono. Então, um destes alótropos, provavelmente pouquíssimas pessoas no Brasil, por exemplo, têm em casa. O outro, todos os brasileiros têm ou já tiveram em casa. Eu estou falando dos alótropos diamante e grafite. Diamante, como eu disse, uma pequena parcela tem, né? Grafite, todos têm ou já tiveram. É interessante observar que o diamante é translúcido, o grafite ele tem um aspecto preto, né? Ele é um sólido de cor escura. Ambos são formados por carbono, por incrível que pareça. É que a diferença entre um e o outro não é a constituição química, porque, como eu disse, ambos são formados por carbono apenas. É que no caso do diamante, o carbono tem hibridação sp3, e no caso do grafite, a hibridação é do tipo sp2. E outra, enquanto o grafite você quebra com o dedo, dependendo do ângulo, é claro, que você pegue, o diamante é o material mais duro que conhecemos. O grafite, ele é um sólido covalente, no entanto, ele forma uma espécie de camadas. Camadas de átomos de carbono ligados uns com os outros por ligação sp2. Ele forma camadas. Então, se nós fôssemos quebrar o grafite nessa direção aqui, ó, nós iremos, portanto, atacar aí as ligações covalentes, ó, porque essas camadas aqui, elas são de ligações covalentes, carbono-carbono. No entanto, quando nós quebramos o grafite, na verdade, nós estamos quebrando, portanto, nessa direção, nesse plano. É nesse plano que, na quebra de um grafite na sua mão, por exemplo, as ligações são rompidas. Porque essas ligações aqui, ó, elas não são ligações do tipo covalentes, elas são ligações intermoleculares e são bem mais fracas. Já no caso do diamante, a hibridação é sp3 e ele forma um emaranhado dessas ligações. Ali todos os carbonos, né, têm hibridação sp3, não formando unidades discretas, não é um sólido molecular. E essa ligação, essa estrutura física, ela é muito estável.
Bom, com relação ao raio, é bem interessante que de cima para baixo, no grupo 14, haverá um aumento do raio atômico. No entanto, perceba que do silício para o germânio, assim como ocorre lá do alumínio para o galho, é claro que lá chega a ser igual, né? Nem tem variação. Mas do silício para o germânio também tem uma discrepância, porque o aumento é pouco. Perceba que do carbono para o silício o aumento é considerável, do germânio para o estânio o aumento é considerável. No entanto, do silício para o germânio e do estânio para o chumbo, o aumento é pouco. A explicação é a mesma que eu dei anteriormente. Do silício para o germânio, a existência de orbitais D, do estânio para o chumbo, além da existência de orbitais D, nós temos também todos os orbitais F, oriundos ali da série dos lantanídeos. Você pode utilizar a mesma explicação que eu dei na outra parte da aula, quando tratei desse assunto lá no grupo 13. Considerando a energia de ionização, perceba que com o aumento do raio do carbono ao estanho, com o aumento do raio, há uma diminuição da energia de ionização. No entanto, o chumbo ele tem um valor aqui, um ponto fora da curva, né? Porque o valor dele é maior do que o do estanho, mesmo tendo um raio maior. Para o bloco S, nós vimos que quanto maior o raio, menor a energia de ionização. No caso do chumbo, o raio dele é maior, mas a energia de ionização é maior também do que o estanho, o elemento imediatamente acima. Isso ocorre, né? E a gente pode utilizar a mesma explicação que eu dei anteriormente. É a questão do tamanho do núcleo do chumbo. A atração nuclear que esse núcleo exerce sobre os elétrons sobrepuja o aumento do raio do estanho para o chumbo. Mesmo, portanto, ele tendo um raio maior, como a atração é tão forte, mesmo assim a energia de ionização será um pouquinho maior que a do estanho. Ponto de fusão, olha que interessante, né? Nós temos aqui o carbono com um ponto de fusão extremamente elevado, né? O carbono ele tem um ponto de fusão extremamente elevado. Isso é decorrente do fato dele ser um sólido covalente. Silício e germânio, o ponto de fusão aí diminui, ó, enquanto que do estanho e chumbo aumenta. Como explicar isso? Bom, lembrando que não dá para fazer uma comparação direta. Lá para os metais S, nós poderíamos fazer uma comparação direta, porque todos são metais, no caso do grupo 1, todos têm a mesma estrutura cristalina. Então, dá para nós pegarmos, por exemplo, um e o outro e compararmos. No entanto, para o grupo 14, não dá para fazermos isso, porque silício e germânio são metalóides. Já o estanho e chumbo são metais. Então, é interessante observar essa tendência aqui do estanho para o chumbo, o aumento do ponto de fusão. Isso vai ser muito verificado, como eu disse anteriormente, lá para os metais do bloco D, por exemplo. Os metais mais abaixo, eles têm pontos de fusão maiores do que os metais acima. Isso não é verificado para os metais S. Isso é verificado também para os metais P, como nós vimos no caso do grupo 13 e agora o grupo 14. A eletronegatividade de Paulo para o carbono é 2,5 e para os demais 1,8. E com relação ao potencial padrão de redução, os valores que existem apenas aí para o estanho e o chumbo. Potencial padrão de redução do metal zero para a formação aí do cátion 2+. Ou seja, para a formação do SN2+, potencial padrão de redução é menos 0,14 volts, e para a formação do chumbo 2+, o potencial padrão de redução é menos 0,13 volts. É interessante que ambos os valores são negativos, ou seja, não são metais nobres. Eles podem ser oxidados aí na presença do ar atmosférico. É interessante observar que o alumínio ele tem um potencial padrão de redução menos 1,68. O estanho, menos 0,14. Então, o estanho ele também pode ser oxidado, mas é
com uma dificuldade maior que a do alumínio, porque o alumínio tem um potencial padrão de redução mais negativo. A questão da reatividade, nós podemos explicar a partir disso também. É interessante observar que se adicionarmos ácido clorídrico em alumínio em pó, por exemplo, a reação, a velocidade da reação é bem abrupta, enquanto que no caso do estanho, nós temos estanho ali no laboratório, quando você adiciona ácido clorídrico, você percebe que a reação ela é bem mais lenta, formando pequenas bolhas apenas. Enquanto que no caso do alumínio é bem abrupta, a velocidade é abrupta, com forte liberação de energia térmica. E isso não é verificado no caso do estanho. Bom, ocorrência e obtenção, todos são encontrados na forma de minerais. No caso do carbono, o carbono pode ser encontrado na forma de elemento nativo, ou seja, na sua forma elementar, que é o carbono diamante, carbono grafite. Os demais são encontrados na forma de minerais, mas não na forma elementar. Portanto, se eu quero silício, o elemento silício, eu tenho que extraí-lo dos silicatos que existem na natureza, porque silício puro não é encontrado. Como eu disse, o carbono é encontrado como elemento nativo, grafite e diamante. O carbono também é encontrado no carvão, né, no coque. Existem diferentes tipos de carvão que são oriundos aí da decomposição da matéria orgânica. No entanto, não é carbono. O silício, como eu disse anteriormente, é o rei dos minerais. Dentre os minerais conhecidos, a maior parte deles é do tipo silicatos ou alumino-silicatos. O estanho é encontrado principalmente no mineral cassiterita e o chumbo no mineral galena. É interessante observar que o chumbo é um metal macio, conforme a definição lá de ácido base de Pearson. E olha como ele é encontrado na natureza. O estanho, ele já pode ser considerado como um metal duro. E olha como ele é encontrado na natureza. Ele é encontrado associado aí com uma base dura, enquanto que o chumbo é encontrado associado aí a uma base macia. Na natureza, portanto, nós não encontraremos óxido de chumbo. Professor, quer dizer então que o óxido de chumbo não existe? Não, ele existe, mas ele é obtido no laboratório. A natureza ela caminha para uma direção de maior estabilidade. Então, na natureza são formados sulfetos de chumbo, que é o mineral galena, mas não são formados óxidos de chumbo, porque o chumbo é um metal macio, o enxofre uma base macia. Logo, há uma interação bem estável entre ambos. Descreva a equação química de obtenção do silício e do estanho. Utilize os dados abaixo. Bom, dos três é bem tranquilo. Por quê? Na verdade, para os três será X aqui, ó. X pode ser tanto ou melhor dizendo, vamos fazer aqui de novo. Vamos lá. No caso, vou colocar como X aqui mesmo. X mais, aí no caso, em todos os casos, aí utiliza carbono, né, como agente redutor. Aí é formado aqui, eu vou colocar aqui, ó, o Y mais CO2. Você já vai compreender aí o porquê disso. É que nos três casos aqui, ó, no lugar do X, nós teremos o minério em questão, o mineral em questão, e no lugar do Y, a substância simples. Então, no primeiro caso, o X vai ser SiO2, no segundo caso, vai ser a cassiterita. E o Y, no primeiro caso, vai ser, obviamente, o silício elementar obtido, e no segundo caso, o estanho metálico. Então, em ambos os casos, é utilizado aí carbono como agente redutor. Então, o silício e o estanho, nos minerais, serão reduzidos,
e o carbono será oxidado. Por isso que o carbono é agente redutor, porque ele provoca a redução. No primeiro caso, ele provoca a redução do silício na sílica. No segundo caso, ele provoca a redução do estanho na cassiterita. Ele provoca a redução, logo ele é oxidado. Ele é oxidado formando aqui o carbono do tipo 4+. Ó. Olha o estado de oxidação dele. Ele saiu de carbono elementar, que tem estado de oxidação 0, e foi para o estado de oxidação 4+. Bom, o carbono elementar, com relação aos usos, né, na forma de carvão, o coque é usado como combustível, como agente redutor. Agente redutor na obtenção de metais, né, como acabamos de ver. E ele é usado como combustível. É interessante, né, porque o carbono ele pode te proporcionar uma aula assim, bem interdisciplinar, porque o carbono, na forma de carvão, ele foi o combustível utilizado na primeira revolução industrial, aquela revolução que mudou drasticamente a estrutura da sociedade humana, onde, de repente, 90% da população, algo do tipo, né, moravam na zona rural, e houve uma migração em massa para as cidades, formando aí a classe dos burgueses, a classe dos proletariados, que serão classes que serão discutidas no âmbito da sociologia, da filosofia, essa mudança nas estruturas sociais da humanidade. Foi ocasionada pela Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, o carvão, o carbono, ele tem um papel de destaque muito grande. Ele foi o combustível ali da Revolução Industrial, o combustível químico. O silício ele é utilizado em alta tecnologia, nos chamados circuitos integrados, chips de computador e também nas células solares. Nas células solares, né, também nos circuitos integrados nos chips, é utilizada uma característica do silício muito importante, que é a semicondutividade. É interessante que por causa do silício, né, a alta tecnologia nunca vai acabar, né, porque silício tem muito. A areia tem aos montes, né, e a areia tem muito silício. Então, por causa do silício, né, a alta tecnologia nunca será, nunca irá acabar, né? Se o problema for ele, né? Aliás, o problema nunca será ele, né? Porque se depender dele, nós teremos alta tecnologia para sempre, porque tem muito silício. É interessante observar que de início o germânio ele era utilizado no lugar do silício para alguns fins, né? Na indústria de alta tecnologia. Hoje, isso já não acontece porque, já faz um bom tempo, né, aliás, que isso não acontece, porque o germânio, ele não tem tanto na natureza, né, então é melhor trabalhar com silício que tem mais. O germânio, apesar de ter algumas características favoráveis, né, essa pequena quantidade dele torna ele um material mais caro. É interessante, né, a questão do estanho. O estanho é um metal conhecido desde a antiguidade, ele é utilizado para recobrir o aço, né? Quando nós estávamos falando do alumínio, lá no grupo 13, eu falei a respeito do aço, né? No caso do alumínio, não é utilizado nenhum tipo de proteção. Já no aço, tem que usar a proteção. Uma das proteções possíveis, além de tinta, zinco também, níquel, cobre, né? Uma das proteções possíveis é o estanho, formando aquilo que nós chamamos de folhas de Flandres. Você pode perguntar, professor, eu nunca vi uma folha de Flandres. Bom, eis aí a folha de Flandres, mas eu não tenho isso em casa. Tem sim, né? Se você já comeu sardinha, né? Aquelas latinhas de sardinha, latinhas de ervilha, milho, né? Milho em conserva, enfim. Aquelas latinhas, elas são feitas de folhas de Flandres. Folhas de Flandres nada mais é que aço, né? Aço é ferro-carbono. Quando eu falo ferro-carbono, na verdade é algo de 2% de carbono. O restante é ferro, né? Até menos do que isso, né? Até menos do que 2%. Então, o aço é uma liga de ferro-carbono. E é uma liga chamada intersticial, porque o carbono ele ocupa os espaços entre os átomos de ferro. O aço, portanto, tem ferro, o ferro facilmente é oxidado. Por isso que ele tem que ser recoberto aí por alguém que o proteja. No caso das folhas de Flandres, é o estanho, que é utilizado, como eu disse, né? A folha de Flandres aí na fabricação dessas latinhas.
O bronze é uma liga bem interessante também, é uma liga conhecida desde a antiguidade, e nessa liga os principais constituintes são o cobre e o estanho. Olha a beleza do bronze, né? O bronze, ele é conhecido desde a antiguidade, inclusive os historiadores, eles dividem a história da humanidade, né, na pré-história e na pré-história, que tem a pré-história, tem a Idade Antiga, vamos lá, a Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Na pré-história, nós temos ali subdivisões, que é a Idade da Pedra e a Idade do Metal. E na Idade do Metal, nós temos ainda outras subdivisões, e uma delas é a Idade do Bronze, que coincide com o período onde o ser humano começou a dominar a arte de fabricar o bronze, né? As primeiras espadas, machados, os coletes de guerra foram fabricados aí a partir do bronze. Bem interessante observar isso, né? Estas primeiras armas de guerra foram fabricadas a partir do bronze, que é uma liga onde tem principalmente cobre e depois o estanho. A solda é uma liga de estanho e chumbo. Eu falei agora há pouco também que o aço ele é um tipo de liga intersticial. O bronze, estanho, cobre é uma liga substitucional, porque o estanho ele não ocupa os espaços entre os átomos de cobre. O estanho, na verdade, ele ocupa as posições dos átomos de cobre. Portanto, é uma liga do tipo substitucional. Como eu disse, a solda é uma liga de estanho e chumbo, né? A solda. Não dá para utilizar uma solda, né, tipo com ferro ou algo do tipo, porque o ferro tem um ponto de fusão muito elevado, né? O estanho e o chumbo, como nós vimos, ele tem um ponto de fusão não tão elevado, então você tem um equipamento ali que não precisa aquecer muito, né, para fazer uma solda a partir destes dois metais. A eficácia é a mesma, são metais, vão soldar, e a temperatura para derretê-los não é tão elevada. É interessante, né, uma curiosidade, o chumbo ele já foi utilizado em encanamentos, né, embora esta aplicação caiu em desuso em decorrência de sua toxicidade. O chumbo ele é um metal tóxico, né? Aliás, eu falo que existe ali na tabela periódica um corredorzinho da morte, né? Se nós pegarmos ali no grupo 12, nós temos ali cádmio, mercúrio, aí nós iremos adentrar no bloco P. Cádmio, mercúrio, talho, chumbo. O bismuto é meia boca, mas depois do bismuto tem um polônio, né? Que é um veneno. O talho era um veneno que era, inclusive, utilizado também pelos romanos, né? Para matar as pessoas, olha só, né? Então é o corredorzinho da morte ali. E o chumbo, ele tá nesse corredorzinho ali, ó. O chumbo, ele é um metal tóxico, né? Metal pesado, como é dito. No idioma inglês, uma curiosidade, né? No idioma inglês, o elemento chumbo é chamado de lead, que significa conduzir. A palavra lead, em inglês, significa conduzir, e ela está relacionada justamente com esse aspecto histórico da aplicação do chumbo na antiguidade. Ele era utilizado aí em encanamentos, né? Bom, seria isso então, pessoal. Na próxima aula daremos continuidade com os elementos do grupo 15, 16 e 17. Sucesso!